Mas um complemento eu vejo o pessoal falando sobre a questão de limpar, né? Não porque estamos aqui, eu já vi algumas críticas nesse sentido, não porque estamos aqui limpando o cocô. Isso é mentira. Primeiro, houve ali alguns erros de interpretação que eu cometi, mas calma um pouco. Eu posso ter cometido alguns erros de interpretação, mas o que eu pedi para Deus ou entidade é que eventualmente o tema fosse retrabalhado comigo, não que eu fosse atacado na rua porque o tema fosse retrabalhado. Esse método de retrabalhar o tema, de eu ser atacado na rua, ou mesmo em mídia ou em outras coisas, eu não pedi. Eu pedi para que o tema fosse retrabalhado apenas eu sozinho com Bíblia. E eu, eventualmente, lembrando dos argumentos, sem precisar de outras pessoas. Não lembro de ter pedido para ser atacado. Ou se eventualmente os argumentos fossem levantados por outras pessoas, que isso fosse feito de maneira mansa e sem provocação. Isso é o que eu pedi. Né? Não lembro de ter precisado de outras pessoas para isso, mas que o tema fosse retrabalhado, né? No caso, em todos, ou se não em todos os pontos, em vários pontos. Eu pedi para que o tema fosse retrabalhado, e não que eu continuasse sendo atacado sucessivamente. Eu não pedi isso daí, né? Isso está errado. Em relação à questão da limpeza, peraí, fui eu que pesquisei, já falar no canal, fui eu que pesquisei. Fui eu que pesquisei os pontos em que eventualmente, alguns pontos eventualmente eram levantados, talvez até de maneira meio esquisita. Os pontos eventualmente foram levantados, e alguns por mim, talvez outros de outras formas. Uh, Como eu falei, alguns de repente pela minha própria memória. E esses pontos foram levantados porque, justamente, esses pontos foram levantados, mas para eu eventualmente saber das respostas, fui eu que fiz a pesquisa. Então, como que vocês estão limpando as questões se eu pesquisei exatamente para limpar e para verificar qual era a realidade? Inclusive, em situações em que eu estava errado, em situações em que eu estava certo. E só, na verdade, eu precisaria, no caso, repetir a ideia. Então, como assim? Não, vamos aqui limpar o negócio. Nem acho que foram tantos erros assim, mas independente. Das situações que eventualmente teriam que ser limpadas, entre aspas, né? Mas espera aí, fui eu que fiz a pesquisa, fui eu que queria tirar a real para verificar se eu estava certo ou errado. Então, isso representaria de alguma forma uma limpeza. Mas quem fez isso fui eu. Não, as outras pessoas levantaram os argumentos. Não, eu fiz a pesquisa. E eu não pedi que outras, de novo, eu não pedi que outras pessoas levantassem argumento nenhum. Eu não pedi isso. Isso não foi pedido de maneira nenhuma. Eu não pedi que outras pessoas atacassem para que o tema fosse retrabalhado dessa forma. Não, o tema teria que ser retrabalhado de uma maneira diferente, de uma maneira que seria só um aspecto meramente mental e sem provocação. E outra que em 2022 eu estava muito cansado. Então, também mais um motivo que o tema não poderia ser trabalhado lá. Então e vejo comparações que alguns estão fazendo, não, mas no final é uma abstração. E ele acha que só. Eu não achei que só eu poderia, né, me valer dessa abstração em relação à questão de pregação. Eu mesmo falei em 2020 em transferência de autoridade. Né? Mas em termos de abstração, assim, em termos de abstração, como eventualmente não seria necessariamente um critério baseado em 10 mandamentos, mas de qualquer forma poderia caracterizar alguma coisa que as pessoas achem ruim ou achem feio, ou mesmo até poderia simbolizar pecados, mas pecados que estariam por trás, às vezes não as condutas em si seriam pecado, mas haveria pecados por trás. Se a pessoa cometeu essa conduta, pode ser que haja pecado atrás, e isso seria perigoso e preocupante, então a questão da imagem é importante nesse ponto. Mesmo, justamente, como, mesmo que as situações não seriam necessariamente pecado, mas seriam usadas contra mim, simbolizando que teria pecado por trás, eu queria que o tema fosse retrabalhado, mas de uma maneira mansa, de uma maneira tranquila, e apenas a partir de 2023, em que eu estaria descansado para isso, fica esse complemento, hein, o canal.